Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre o tema que está aí ganhando a mídia, né? Entre outros, da questão do arcabouço fiscal, né? E para isso nós convidamos Paulo Rubens, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco, também é ex-deputado federal. Eu gostaria de iniciar, professor Paulo, perguntando sobre justamente um pouco desses conceitos aí que estão aparecendo na mídia, né? A importância da lei de responsabilidade fiscal, o teto de gastos, manter o teto de gastos, o governo não pode ultrapassar o teto de gastos, aí o governo faz esse novo projeto, né, no Ministério da Economia, um arcabouço fiscal, e aí está nessa discussão, o relator que está lá na Câmara parece que fez algumas alterações, então a gente gostaria de saber um pouco o que é essa lei de responsabilidade fiscal, o que é esse arcabouço fiscal, de uma forma resumida, né? E também os temas aí que vão aparecer da dívida pública, essas questões ali. Seja bem-vindo. Muito bem, Marcelo, muito obrigado pelo convite para mais uma vez estarmos aqui no programa Realidades. Eu quero cumprimentar os internautas, as pessoas que nos acompanham, as pessoas que estão participando, né, desse nosso encontro, e dizer que é extremamente importante nós podermos conversar acerca deste projeto de lei complementar que foi enviado pelo presidente Lula, através da ministra do Planejamento, Simone Tebet, e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para o Congresso Nacional. Em primeiro lugar, vamos esclarecer aos internautas o que é um projeto de lei complementar. O projeto de lei complementar, ele tem como objetivo regulamentar determinados dispositivos, determinadas normas que estão na Constituição Federal, que é a lei maior do país, e que carecem de uma regulamentação. O internauta pode perguntar, mas é a primeira vez que se apresenta um projeto de lei complementar voltado às regras de administração das finanças públicas? Não, não é a primeira vez. A primeira vez, depois de aprovada a Constituição de 1988, aconteceu 12 anos depois, no ano de 2000, quando foi apresentada a proposta de uma lei complementar, exatamente para regulamentar o artigo 163, inciso 1º, da Constituição Federal. Se o internauta fizer uma busca, ele vai encontrar que este artigo 163, inciso 1º, fala da regulamentação das finanças públicas, ou seja, como é que a Presidência da República, os governos de Estado e o governo dos municípios vão receber impostos e vão realizar os gastos públicos. Até aí, não há nenhuma discussão crítica em relação a essa regulamentação. Lá em 2000, há 23 anos, o Brasil encontrava-se numa situação bastante problemática. Anos antes, em 1994, havia sido aprovado o Plano Real, um plano que demorou quase 6 meses para se consolidar, mas aos poucos ele foi encontrando dificuldades, sobretudo porque, quando surge a nova moeda, o real, ela é apresentada com o mesmo valor do dólar. À época, as pessoas que viveram aquele período se lembram que um real valia um dólar. Com esse fortalecimento da nossa moeda, nós passamos a acumular problemas, porque as pessoas passaram a viajar mais, os empresários passaram a não produzir mais no Brasil e trazendo mercadorias importadas, porque o real estava muito forte, e no intervalo de 5 a 6 anos, o Brasil não tinha mais reservas em moeda estrangeira para poder pagar os compromissos em dólar. Então, criou-se a necessidade de uma nova regra para poder administrar receitas e despesas e, ao mesmo tempo, garantir o equilíbrio dessa arrecadação frente às despesas que o Brasil enfrentava. Então, com um atraso de 12 anos entre a Constituição de 88 e a proposta de lei complementar em 2000, aprovou-se uma lei complementar das finanças públicas. Aí vem a pergunta, e por que ela se chama de lei de responsabilidade fiscal?
Isso é verdadeiro ou é falso? Eu posso lhe dizer com muita tranquilidade, a partir dos estudos, dos artigos publicados, das teses, dissertações que já foram feitas acerca do assunto, que a nomenclatura responsabilidade fiscal é falsa, porque ela esconde, dentro da Lei Complementar 101, os interesses e os conflitos em torno da partilha, da divisão da arrecadação do governo federal. E por que a nomenclatura responsabilidade fiscal é falsa? Porque trata, de um jeito, as despesas sociais, o pagamento dos servidores e os seus encargos, com uma série de restrições, e trata de uma maneira distinta, totalmente contrária, à despesa financeira, sobretudo a despesa que não tem relação com a criação de empresas, obras, serviços para a população. Então, lá em 2000, aprovou-se a primeira lei complementar depois da Constituição de 88, mas de lá para cá, os seus objetivos e os interesses representados naquela lei, com a despesa financeira livre de qualquer controle, eles já não estão sendo atendidos. É por isso que, em 2016, no governo de Michel Temer, foi aprovada a Emenda Constitucional 95, que também ficou conhecida como teto de gastos, mais uma vez de forma falsa, porque não há teto de gastos para tudo. Só houve teto de gastos para despesa social, para investimentos, para infraestrutura. Mas para a despesa financeira, sobretudo a que não tem relação com obras, investimentos, infraestrutura, essa despesa está e continua a estar totalmente livre. Ainda assim, o resultado não foi suficiente. E aí a gente chega em 2022, com a eleição do presidente Lula, e antes de tomar posse, o presidente negocia com o Congresso uma alteração na Emenda Constitucional 93, apresenta-se uma nova Emenda Constitucional 126, e aí essa Emenda Constitucional diz o seguinte: até agosto de 2023, o Brasil deverá ter uma nova lei complementar para regulamentar a administração das finanças públicas. E então chega o projeto do novo arcabouço fiscal, aí o nome tanto faz como tanto fez, arcabouço fiscal, regime fiscal, regra fiscal, parâmetro fiscal, diretriz fiscal, tudo é a mesma coisa, mas o nome tinha que ser diferente para trazer algum grau de convencimento às pessoas. E o que é que a gente tem hoje nessa proposta de lei complementar? O projeto ele chega sem alterar absolutamente nada do que estava previsto desde a Lei Complementar 101 de 2000, tanto que a sua prioridade é fazer economia de gastos para pagar juros da dívida pública, assim como propôs Fernando Henrique Cardoso antes mesmo da Lei Complementar 101, em 2000, e coloca algumas flexibilidades, não é? Ou seja, eu tenho uma meta que eu preciso economizar para ter recursos para pagar, em primeiro lugar, os juros da dívida pública. Essa meta ela pode ser um pouco mais para cima ou um pouco mais para baixo. Uma flexibilidade do ponto de vista de eu alcançar esses recursos para, em primeiro plano, pagar os juros da dívida. Ao mesmo tempo, o governo propõe também uma outra meta, uma outra flexibilidade para poder fazer a despesa pública. Então, o governo diz o seguinte, no seu projeto original: quando houver aumento da arrecadação, eu posso aumentar a despesa em até 70% do aumento da arrecadação. Ou eu posso, então, oscilar entre 0,6% a 2,5% acima daquilo que eu gastei no ano passado com as despesas sociais. A despesa financeira continua sem teto. É escandaloso que, num país que se propõe a administrar com eficácia, com eficiência, os gastos públicos, você trate com dois pesos e duas medidas, gastos que vão trazer benefícios sociais com a saúde, com a educação, com a habitação, com a segurança, com o saneamento, com o desenvolvimento urbano. De um lado, esses gastos ficam presos, e do outro, você solta a corda para continuar gastando sem nenhum controle com a despesa financeira. Paulo, esse ponto importante, você separou, né? Tem a despesa mais investimento público, a produtividade e a despesa financeira. Pudesse falar um pouco o que é essa aí? E parece que ela é um pouco intocável, né? Porque para ela não tem esse controle, não tem esse teto, parece
Por que que é tão importante que ela seja deixada dessa forma na visão do governo e de muitos economistas também? Isso tem a ver Bom, com nós não quebrar o temos, sistema financeiro? O que que o que que é esse sistema, o que que é essa dívida? nós temos duas questões muito importantes que podem ser recuperadas para a gente pensar em como tratar a sua pergunta. Não é difícil para o internauta, independente de ser um estudante de economia, um professor, um trabalhador, não é difícil encontrar, ao longo dos últimos séculos, países e nações que se endividaram para financiar as suas guerras, o seu armamento, os seus laboratórios, a sua ciência, a sua educação, obras públicas. Todas as nações praticamente do mundo, sobretudo os Estados Unidos, que é a maior nação capitalista, têm uma dívida. A questão é, essa dívida foi feita, vem sendo feita e está sendo feita para quê? Se há uma dívida que financia rodovias, estradas, portos, aeroportos, laboratórios, hospitais, universidades, Polícia Rodoviária Federal nas fronteiras, financia a capacidade de investimento do país, essa dívida ela vai produzir riqueza, não vai? Ela vai melhorar as condições econômicas, a circulação da mercadoria, aumentar o nível de emprego e, com tudo isso em funcionamento, o governo arrecada mais. Se você abre uma rodovia e em 10 anos, ao longo dessa rodovia, são instaladas indústrias, unidades habitacionais, empresas, órgãos públicos, vai aumentar a arrecadação dos municípios e daquele estado onde passa aquela rodovia. Mas quando você faz uma dívida que ela não tem relação com obras públicas, com investimentos sociais, fica a pergunta: quem se beneficia desse endividamento e por que que o governo fez esse endividamento? No nosso caso, nós estamos, pelo menos desde a Lei Complementar 101, administrando as finanças para financiar uma dívida que não tem hoje relação nenhuma com nada disso que eu disse há pouco. A dívida que o Brasil tem hoje cadastrada no Tesouro Nacional não tem qualquer relação com estradas, portos, ferrovias, aeroportos, laboratórios, universidade, Polícia Rodoviária Federal nas estradas, com melhoria da infraestrutura, com aumento da produção de alimentos, nada. A dívida principal que hoje nós temos, que chega a quase 98% de toda a dívida pública, ela tem relação com decisões econômicas que vários governantes passaram a adotar na virada do século XX para o século XXI, diante de fenômenos como a inflação, os problemas da balança comercial com o exterior, a questão da nossa moeda em relação ao dólar, em relação a outras moedas do mundo. Então, não tem relação com obras, com aumento do produto. Tem relação com as consequências dessas decisões. Por exemplo, no Brasil, lá desde o ano de 2000, convencionou-se que a inflação é um problema de moeda. Ou seja, tem inflação porque tem muito dinheiro no bolso das pessoas, tem muita moeda em circulação, e aí as pessoas querem comprar mais do que a oferta de alimentos, bens, produtos e serviços. Com isso, os preços desses bens, alimentos e serviços sobem, e aí você tem a inflação. Então, se o pensamento dominante é o pensamento monetário, ou seja, excesso de moeda gera inflação, o que que o governo faz? O governo vai controlar a moeda que está em circulação, a moeda que está depositada nos bancos. E a forma mais comum de você controlar o acesso ao crédito é tornar o dinheiro mais caro. Se você passa na porta de um banco e ele lhe oferece um empréstimo com juros de 3%, e no outro banco, do outro lado da rua, o mesmo empréstimo, o banco lhe oferece com juros de 10%, você vai ficar com o banco que lhe oferece 3% ou com o banco que lhe oferece 10%? Você vai ficar com um custo mais barato. Então, desde então, há 23 anos, que o Banco Central, junto com o Tesouro Nacional, administram a nossa moeda com essa intenção. Os juros são utilizados para conter a expansão da moeda, os juros são utilizados para tornar o crédito mais difícil, e aí as pessoas vão comprar menos. Comprando menos, a inflação cai. Ou até desempregadas, as pessoas não compram e a inflação cai. A nossa dívida, portanto, é uma dívida fictícia. Ela não tem relação com produto, com investimento. Ela é uma dívida eminentemente financeira
a gente pode dizer uma dívida improdutiva, mas por que que ela acontece? Porque quem comanda o pensamento econômico no Brasil e se encontra lá no Banco Central, no Ministério da Fazenda, no Tesouro Nacional e na grande mídia econômica, comanda com a intenção de ter lucro. Ou seja, eu digo para as pessoas que a inflação é um problema grave, todo mundo sente a inflação no bolso. Segundo, eu digo para as pessoas que é preciso combater a inflação, todo mundo concorda. Terceiro, eu vendo peixe que interessa a minha lucratividade, ou seja, eu preciso combater a inflação usando os juros para o dinheiro ficar mais caro, para as pessoas não terem renda, não terem acesso ao crédito, consequentemente, cai a demanda, cai o consumo, os preços baixam. Mas quando você aumenta a taxa de juros, você, ao mesmo tempo, está aumentando as despesas que o governo vai ter que fazer. Porque o governo é quem administra os recursos públicos e o governo é quem lança títulos, que são, antigamente, papéis, hoje, certificados digitais, e com esses títulos o governo retira a moeda das pessoas que têm dinheiro em excesso e entrega a essas pessoas títulos públicos. E essas pessoas ficam em casa, na praia, na fazenda, no sítio, num hotel de luxo, com dinheiro aplicado, recebendo juros. Então, é muito cômodo para uma elite não trabalhar, não produzir, não investir e pegar a riqueza acumulada, deixar rendendo juros, por isso é que se chama rentista, porque vive da renda dos juros sobre o capital, e, consequentemente, vão viver de uma maneira cada vez mais enriquecidas, com a riqueza acumulada, em detrimento da capacidade do país usar as suas receitas para financiar educação, saúde, segurança, habitação, saneamento e toda a infraestrutura que falta para termos uma economia com mais crescimento econômico, com maior número de empregos e com maior distribuição de renda. Então, Certo. o que acontece agora? Nós estamos numa situação limite. Por quê? Porque a dívida ela é explosiva. A dívida não tem um mecanismo de autocontrole, ela tem um mecanismo de autorreprodução. Então, por mais que você faça economias, por mais que você faça apertos para gerar um saldo e utilize esses recursos para pagar os juros da dívida, o Brasil não é uma ilha. A economia brasileira está integrada à economia internacional. Então, quaisquer desequilíbrios na economia mundial, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, vão repercutir na economia brasileira. E isso tudo que foi pensado lá atrás e que está sendo proposto agora, Marcelo, pode virar um castelo de cartas ou Certo. um Vamos castelo fazer de um areia pequeno na beira da intervalo, praia. certo? Vamos fazer um pequeno intervalo, já continuamos nesse importante assunto aí, com ótimos esclarecimentos com o professor Paulo Rubens sobre o arcabouço fiscal. Voltamos já já. Estamos de volta conversando hoje sobre o tema do arcabouço fiscal com o professor Paulo Rubens Santiago, da Universidade Federal de Pernambuco. Tema importante que ele falava, dando uma explicação importante sobre o que é essa questão da dívida pública, o sistema financeiro, os gastos, né, sociais e a produção. E aí o governo enviou esse arcabouço, esse projeto agora, né? E aí o professor Paulo explicou que ainda não é uma mudança substancial, né, em relação ao que vinha sendo feito de não mexer nessa prioridade aí desse elemento quase intocável, né, do capital financeiro, vamos chamar assim. E agora ele fala um pouco também na questão do Banco Central e da taxa de juros, né, como isso compromete, que até o governo tem falado isso, nem compromete o crescimento. Como é que é isso aí, professor Paulo? A gente precisa lembrar que, eu dizia antes, o Brasil está integrado à economia mundial. O Brasil recebe dólares, bilhões e bilhões de dólares em investimentos. Aqui não há controle quanto à entrada do capital estrangeiro, o câmbio é flutuante, então tanto podem vir para o Brasil dólares para comprar uma empresa em Santa Catarina, quanto podem vir dólares para ficarem aplicados em moeda nacional, rendendo juros no Tesouro Nacional, ou comprando ações à espera de rendimento na Bolsa de Valores. Isso nos coloca numa posição extremamente instável, porque se num dado momento a taxa de juros nos Estados Unidos sobe e oferecer mais segurança de rendimento do que o que se recebe aqui,
Da noite para o dia, bilhões e bilhões de dólares vão embora. O Brasil, da noite para o dia, recebe um ataque à sua moeda, consequentemente, os seus proprietários vão em busca de maior rendimento, seja na Alemanha, seja nos Estados Unidos, seja no Canadá, seja em qualquer outro país do mundo, porque hoje a digitalização permite, as tecnologias permitem esse fluxo de intensa velocidade dos valores entre as economias periféricas e as economias centrais. Então, nós estamos numa situação em que o governo do presidente Lula propõe uma nova regra fiscal, mantém o teto de gastos, mas muda o nome, não se fala mais em teto de gastos, mas sim em limite para a despesa individual primária. Veja que manipulação da língua portuguesa. Antes, era uma emenda constitucional para o teto de gastos, ela foi substituída por uma outra emenda constitucional para permitir que o governo Lula assumisse e pudesse pagar o Bolsa Família de R$ 600, mas nessa emenda constitucional de transição, a emenda constitucional 126, ficou escrito que a regra para as finanças públicas não estaria mais dentro de uma emenda constitucional, mas sim numa nova lei complementar. É o que está sendo proposto. Acontece que o relator sorteado na Câmara Federal para apresentar o parecer acerca desse projeto de lei complementar do presidente Lula, que é o deputado Cláudio Cajado, do Partido Progressistas da Bahia, eu conheço, eu fui deputado federal com ele na Comissão de Finanças e Tributação, ele piorou em muito o projeto. Ele simplesmente piora o projeto, colocando as despesas com saúde e educação dentro do teto de gastos, ou seja, ele aumenta um pouquinho o limite de gastos permitidos, mas ele coloca saúde e educação dentro desse teto de gastos, ou seja, não pode passar desse teto. Não importa se a população precisa de medicamentos, de exames, de cirurgias, de ambulâncias, de hospitais, de clínicas, de postos de saúde, não interessa. O que interessa é o controle da despesa com a saúde, o que interessa é o teto da despesa com a educação, para que sobrem verbas voltadas ao pagamento dos juros da dívida pública. E o Banco Central, como eu dizia antes, usa a taxa de juros para controlar a moeda disponível, controlar o dinheiro que sobra nos bancos de um dia para o outro, controlar o acesso ao crédito, porque na cabeça de quem domina o pensamento econômico, não só no governo, mas na maioria das faculdades de economia, na cabeça dessas pessoas prevalece a visão neoclássica, a visão que vem da visão de mercado e que apresenta às pessoas a seguinte compreensão: oferta e demanda se equilibram reciprocamente, ou seja, tudo que se produz encontra quem consuma. E aí, se o governo entra fazendo investimentos, colocando a moeda para aquecer a economia, isso vai gerar inflação. Então, por força dessa interpretação equivocada, o Banco Central cria uma política monetária para controlar a disponibilidade da moeda. Então, o Banco Central diariamente negocia com os bancos o seu excesso de caixa. Os bancos transferem para o Banco Central e o Banco Central entrega títulos públicos pagando juros para os bancos. Agora aprovaram um projeto há 2 anos que os bancos vão depositar recursos no Banco Central, sendo remunerados por esses recursos. Ou seja, o dinheiro não vai mais para o crédito ao consumo, para a construção civil, para a indústria, para o comércio, para a agricultura. O dinheiro que os bancos recolhem dos depósitos a prazo e à vista dos correntistas, parte desse dinheiro vai ser depositado no Banco Central, o Banco Central vai remunerar os bancos e os bancos, a bem dizer, podem ficar de portas fechadas porque não vão mais oferecer o crédito à população. E a remuneração que o Banco Central vem pagando é através da taxa básica de juros, a conhecida taxa Selic. Por outro lado, o que acontece no sistema capitalista no mundo? O sistema capitalista vem perdendo a sua taxa de lucratividade, a sua taxa de riqueza, a sua taxa de acumulação. Então, foram criados novos mecanismos financeiros, há pelo menos 40, 50 anos, para fazer com que a rentabilidade do capital continue gerando valor. Mas, do ponto de vista clássico, só se gera valor quando o capital é aplicado na produção. É uma fábrica de sapatos, uma fábrica de remédios, uma fábrica de roupas, a construção civil, uma indústria locomotiva, a indústria automotiva. Fora disso, como é que se gera valor se não produz? Então, com a redução do lucro e do valor gerado na atividade produtiva, o sistema capitalista criou a esfera financeira para lhe dar rentabilidade. E na esfera financeira, um dos grandes rendimentos seguros é aplicar na dívida do governo.
Agora, como é que eu vou fazer com que o governo se endivide? Controlando a mídia econômica, nomeando o presidente do Banco Central e controlando o Ministério da Fazenda. Às vezes, não precisa nem partido político. Você assiste uma eleição, determinado candidato ganha a eleição, no dia seguinte, o sistema financeiro quer indicar o presidente do Banco Central, quer indicar o ministro da Fazenda, o secretário do Tesouro, para controlar o diagnóstico. Quem controla o diagnóstico da economia vai controlar os caminhos que essa economia vai seguir. E óbvio que não há neutralidade nem no diagnóstico econômico, nem nos caminhos que a economia vai seguir. Por quê? Porque dependendo do diagnóstico e dos caminhos, alguns interesses vão ser privilegiados. E hoje, há pelo menos 40 anos, especificamente no Brasil, desde 2000, os interesses privilegiados são os interesses do grupo rentista, que aplica o capital recebendo juros como renda do capital, em detrimento da saúde, da educação, etc. A nossa preocupação agora, Marcelo, é que o substitutivo do relator piora muito, mas piora muito o projeto de lei complementar 93, que já foi muito ruim. Esperava-se que, com a vitória do presidente Lula, houvesse um processo progressivo de desmonte dessa engrenagem herdada de Fernando Henrique Cardoso, passou pelos governos do PT, piorou no governo Temer, piorou mais ainda no governo de Bolsonaro. Esperava-se que, com a eleição do presidente Lula, a gente começasse a mexer nas engrenagens para mudar essas estruturas e o país ter uma tributação progressiva, uma política econômica de investimento e fazer auditoria da dívida pública, que é o que está previsto na Constituição e é uma prática comum nas empresas privadas, a auditoria, quando se vai comprar uma empresa, quando se vai fazer uma fusão de empresas, quando se vai iniciar um novo negócio, se faz uma auditoria e as empresas, quando publicam os seus balanços, têm lá o parecer dos auditores independentes. Então, se o setor privado costumeiramente faz auditoria para tudo, inclusive nos seus próprios balanços, por que o governo não pode fazer auditoria da dívida pública? Porque o mercado não aceita uma investigação acerca dessas manipulações no diagnóstico econômico, na explicação dos problemas econômicos, porque aí eles colocam os remédios que interessam ao aumento da lucratividade improdutiva do capital. É muito ruim a gente chegar numa situação como essa e ver que o relator, o deputado Cláudio Cajado, quer colocar nesse limite de despesas sociais, saúde e educação. E, por fim, eles querem continuar tratando, como se tivesse na mão um Código Penal, governos que, porventura, não consigam atingir a receita primária para pagamento dos juros. Se, por alguma razão, um determinado governo não consegue fazer aquela economia, sobretudo se as suas receitas caem, se a atividade econômica está em descenso, em recessão, óbvio, não vai se conseguir fazer arrecadação para poder pagar os juros. O que é que eles querem? Tratar isso como um crime previsto, como se fosse o Código Penal. Ou seja, prisão, cassação de mandato, impeachment, para quê? Para atender ao interesse do sistema financeiro. Certo, infelizmente chegamos ao final do nosso tempo aqui, não temos mais tempo, um importantíssimo tema, quem sabe a gente continua em outro momento. Vamos agradecer muito a presença do professor Paulo Rubens.